Olá, meus amigos, meus irmãos, a paz do Senhor para todos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus por mais esta rica oportunidade e muito obrigado por sua presença aí do outro lado, que o Senhor continue te abençoando, em nome de Jesus. Estamos de volta com mais uma lição do terceiro trimestre do ano 2018. Desta feita, fogo estranho diante de Deus. Ok? Fogo santo, fogo estranho diante de Deus. Um assunto para os nossos dias. Pertinente para os nossos dias, ok? Nosso texto áureo diz o seguinte: disse Moisés a Arão, isto é o que o Senhor falou, dizendo, serei santificado naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão calou-se. Levítico 10:3. E aí você se pergunta por que Arão calou-se. Verdade prática: o Deus Santo requer de seus obreiros uma postura igualmente santa, zelosa e de comprovada excelência. Menos que isso é inaceitável. É importantíssimo a excelência, essa questão da excelência no reino de Deus, em qualquer atividade, principalmente então no reino de Deus, a excelência é de fundamental importância. Fazer as coisas de maneira excelente, certo? Com primor e não relaxadamente, o que serve de condenação. Fazer a obra de Deus relaxadamente. Levítico capítulo 10, versículo de 1 a 11. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um seu incensário e puseram neles fogo, e puseram incenso sobre ele, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E disse Moisés a Arão, isto é o que o Senhor falou, dizendo, sereis santificado naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão calou-se. E Moisés chamou a Misael e a Elzafã, filho de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes, chegai, tirai vossos irmãos de diante do santuário para fora do arraial. Então chegaram e levaram-nos nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés tinha dito. E Moisés disse a Arão e a seus filhos, Eleazar e Itamar, não descobrireis as vossas cabeças, nem rasgareis vossas vestes, para que não morrais, nem venha grande indignação sobre toda a congregação. Mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem este incêndio que o Senhor acendeu. Nem saireis da porta da tenda da congregação, para que não morrais, porque está sobre vós o azeite da unção do Senhor. E fizeram conforme a palavra de Moisés. Vejamos que esta é uma expressão muito frequente. Fizeram conforme o que Moisés falou, fizeram conforme o que Moisés disse, fizeram conforme a palavra de Moisés. E falou o Senhor a Arão, dizendo, vinho ou bebida forte, tu e teus filhos contigo não bebereis quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isto entre vossas gerações.
para fazer diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo, e para ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado pela mão de Moisés. Glorificado seja o nome do Senhor. Lição de número 7. Esse caso polêmico, né? E complicado a respeito da morte dos sacerdotes, dos filhos do sumo sacerdote Arão, Nadab e Abiú. E as pessoas até hoje se perguntam por que o Senhor tomou medidas tão drásticas. Eu fico com os rabinos que afirmam que Levítico é um dos livros mais difíceis da Torá. Se alguém diz que é fácil, deve ser tem uma inteligência, um raciocínio muito acima da média, até dos rabinos, dos comentaristas judeus. Eles afirmam categoricamente, é um dos livros mais difíceis, certo? E aí nós vemos algumas coisas difíceis de compreender, de entender. O porquê não comer peixe que não tem escama e tem couro. Por que não misturar na veste linho com lã? Estas são apenas algumas coisas que não se compreendem. Porém, já afirmei uma outra vez, eles dizem o seguinte: nós não compreendemos, não sabemos a razão de tal e tal mandamento. Mas como foi nosso Pai Celestial quem ordenou, então nós temos que cumprir, temos que obedecer. E assim seja com cada um de nós. Na verdade, para mim, todo livro bíblico tem as suas dificuldades, porque eu tenho as minhas limitações, ok? Mas se é um mandamento, nós temos que obedecer e não procurar justificativa, procurar a razão, certo? Que muitas vezes Deus não nos dá a razão, não nos explica a razão. Ele apenas ordena e quer que seja cumprido. A introdução diz: a história de Nadab e Abiú faz uma série de advertências. Deus não se deixa escarnecer. Gálatas 6:7. Deus não se deixa escarnecer, pois o que o homem semear, isso também colherá. Certo? Porque esses senhores morreram, esses ministros, esses sacerdotes morreram. Por quê? É uma questão a ser discutida durante toda a lição, mas eu gostaria de dizer o seguinte: alguma coisa errada eles fizeram, não conforme a palavra de Deus, não conforme os mandamentos, e assim tiveram que pagar um preço alto, pagando com a própria vida a sua desobediência, seus atos impensados, seus atos que não estavam em conformidade com a palavra de Deus, ok? Como temos nos apresentado diante do Senhor? Estamos ainda na introdução. Como temos nos apresentado diante do Senhor? Esta é uma questão importante, relevante, pertinente para nossos dias. Como temos nos apresentado diante de Deus? Como está a nossa vida espiritual, o nosso coração? Como está a nossa comunhão, o nosso relacionamento com Deus? Ok? Tópico 1, os privilégios de Nadab e Abiú. Os privilégios, eles eram privilegiados porque estavam na posição de ministros de Deus.
ok? Na posição de ministros, ok? De sacerdotes, certo? De apresentar o povo a Deus diante de Deus. Então era uma posição privilegiada, certo? Entre todos do povo de Israel e particularmente entre todos dos filhos de Levi, dos levitas. Porque haviam tarefas dos levitas, como por exemplo a montagem, desmontagem, montagem, transporte e desmontagem do tabernáculo. Montagem, desmontagem, montagem, transporte, quando precisava se deslocar, certo? Havia os tiradores de lenha, certo? Os cortadores de lenha, de madeira, ok? Tarefa também não muito fácil, pesada, dura, ok? E os filhos de Arão, os descendentes de Arão estavam numa posição realmente mais privilegiada também nesse sentido, no sentido de trabalhos braçais que eram necessários também para a realização dos rituais, para a realização da adoração a Deus. Então, cada qual foi chamado para uma tarefa específica, ok? E assim todos nós devemos cumprir a nossa tarefa, o nosso chamado diante de Deus, ok? Não adianta a gente querer fazer a tarefa do outro que não vai dar certo, cumprir a tarefa do outro, certo? Ter o talento do outro, porque todos nós já temos, certo, a capacidade, temos o nosso talento, temos a nossa vocação, fomos chamados para determinada tarefa na casa de Deus, diante de Deus, para servir a igreja, servir ao próximo, servir a humanidade. E não devemos ficar de maneira nenhuma invejosos da posição de alguns irmãos que estão muitas vezes na liderança, que muitas vezes recebem muitos convites para pregar, para ministrar, para ensinar, certo? Fora, além da sua congregação, e muitas vezes alguns de nós ficam enciumados, certo? Querendo muitas vezes ocupar aquela posição, certo? Muitas vezes querendo puxar o tapete daquele irmão ou irmã que está naquela posição. Então esse tipo de coisa não condiz com cristãos, com pessoas que seguem a Deus. Então eles tinham essa posição privilegiada. E nós vemos que essa posição privilegiada foi motivo de muitas polêmicas, muitas questões, muitas porfias, muitas emulações no seio do povo de Israel. Porque alguns achavam que esta posição não deveria ser ocupada somente pelos descendentes de Arão, certo? Por Moisés, por Arão, por seus filhos, certo? E achavam porque Deus fala somente com ele. E muitas vezes Deus teve que castigar o povo por causa dessas questões, dessas intrigas, dessas brigas, desses ciúmes, por causa daqueles que estavam na posição de ministros, de ministradores que o próprio Deus havia então escolhido. A ascendência levítica, discutimos isso aqui já, a ascendência levítica, certo? Entre todas as tribos, era uma posição privilegiada, e além disso, a tribo descendentes de Arão, da casa de Arão. Então era uma posição privilegiada. E outros cobiçavam, mas não podiam estar ali. Então eles tinham essa posição, esse privilégio, mas no entanto não deram muito valor. Subtópico 2 do tópico 1, ascendência arônica. Araônica ou arônica, também nós falamos já, certo, sobre isso. Além de pertencer à tribo de Levi, Nadab e Abiú provinham da família de Arão, escolhida por Deus para exercer o sumo sacerdócio, certo? E era
vitalício, e só poderia ser da descendência de Arão, certo? Pois assim foi o Senhor Deus que escolheu e queria que assim fosse, e eles não deram importância, atenção a este fato, certo? Participantes da glória de Deus. Quando o Senhor outorgou a lei, por intermédio de Moisés, lá estavam Nadab e Abiú juntamente com os mais destacados anciãos de Israel. Êxodo 24, primeiro, vamos ler um texto, um trecho das Escrituras, para que nós assim tenhamos uma ideia do que o nosso comentarista quer nos passar, certo? Êxodo 24, primeiro, depois disse a Moisés: sobe ao Senhor, tu, Arão, Nadab e Abiú e 70 dos anciãos de Israel, inclinai-vos de longe. Ok, agora veja o que diz o versículo 9, versículo 10 do mesmo capítulo de Êxodo, do Êxodo 24. Veja bem, subiram Moisés, Arão, Nadab e Abiú e 70 dos anciãos de Israel, e viram o Deus, oh aleluia, rimocante, hastecalamat, enahasinehamai, e caravahastecrimanahastenamai, e debaixo dos seus pés havia como uma obra de pedra de safira, e como parecer do céu na sua claridade. Alarabás te cantarás. Eita, que glória, que privilégio! Rimicaramas te cantarás. Dinelás tu cortemas te carmastarás. Participantes da glória de Deus, mas mesmo assim não deram importância ao seu chamado, à sua vocação, ao seu ministério. Oh meu Deus, guarda-nos, ó Pai, para que guardemos a nossa vocação, que amemos nossa vocação, que amemos nosso ministério, que estejamos diante de Ti sempre fiéis. Eu vou ler de novo: e viram o Deus de Israel, e debaixo dos seus pés havia como uma obra de pedra de safira, e como parecer do céu na sua claridade. Xeneclamaste cantaranai. Isso é que privilégio, lamaste cantarai, caniste nuramahanda de cantaranai. Ó Senhor, muito obrigado por esta oportunidade, que não sejamos como estes irmãos, como estes senhores, como estes sacerdotes, como estes ministros. Cuidemos do nosso ministério, do nosso chamado, da nossa vocação, em nome de Jesus. Segundo tópico, fogo estranho no altar. Fogo estranho. 3 atitudes marcaram o ato leviano e inconsequente de Nadab e Abiú. Ignoraram a Deus e pacientaram-se, e sem qualquer temor apresentaram fogo estranho no altar. Fogo estranho. Este é um momento na história da igreja do Senhor Jesus Cristo, em que estamos vendo muito esse tipo de coisa, apresentação de fogo estranho, de coisas estranhas no altar. Fogo é poder, fogo é claridade, fogo é pureza, fogo é o símbolo da pureza, da purificação, da iluminação, da ausência de trevas, é símbolo de energia e símbolo de poder. Mas o que estamos vendo é um falso poder em alguns casos, é uma falsa luz, é a
São trevas revestidas ou travestidas de luz, tentando enganar o povo. É fogo estranho, é fogo estranho, é fogo estranho. O destino pode ser tão somente igual a esse que estamos estudando neste momento, nesta lição. Ignoraram a Deus, adentraram no lugar santo, Nadab e Abiú, ignoraram a presença de Deus, pois o Senhor encontrava-se não somente no tabernáculo, como também em todo o arraial. A presença de Deus era em todo o arraial, em todo o acampamento dos judeus. Deus se manifestava exclusivamente no Santo dos Santos, no Santo dos Santos. Vamos ver se nós fazemos aqui um gráficozinho. Veja bem, apresentar o fogo estranho. Apresentar um fogo estranho diante de Deus. Faz de conta que aqui é o tabernáculo. Na entrada nós tínhamos o altar do holocausto, tínhamos a bacia para se lavar as mãos, aqui a mesa com os pães da proposição, 12 pães representando as 12 tribos de Israel, e aqui temos a mesa com o candelabro, a iluminação que não podia faltar. Deus é luz. Quantos pães podem simbolizar a abundância que temos na presença de Deus? O altar, a bacia de bronze para lavar as mãos simboliza a pureza, o altar aqui simboliza o sacrifício. Então, ao entrar na presença de Deus, nós então entregamos-nos como sacrifício, como holocausto vivo diante de Deus, e aí somos purificados. E aí temos abundância diante de Deus, porque Deus é o Deus que provê. E aqui é o Santo dos Santos, aqui temos uma cortina. E aqui no Santo dos Santos nós temos então onde ficava a arca. E aqui tem o altar do incenso. Ok? E eles transgrediram os mandamentos de Deus e foram fulminados, ignoraram a Deus com sua profanação, com sua impaciência. E porque eles foram então mortos, foram fulminados, porque saiu fogo de diante da presença de Deus. A palavra de Deus diz que saiu fogo de diante do Senhor. Saiu fogo diante do Senhor. Vamos ler. Então saiu fogo de diante do Senhor, versículo 2, e os consumiu e morreram perante o Senhor. Tudo indica que eles já estavam então para entrar aqui, que era um lugar somente para o sumo sacerdote uma vez no ano. Então, se era aqui que o Senhor se concentrava, ele saiu fogo de diante do Senhor, provavelmente é um raciocínio meu. Provavelmente eles estavam para entrar aqui no Santo dos Santos, provavelmente, certo? Esse é um raciocínio meu, mas você pode meditar, pode buscar entendimento ao Senhor
Mas este é o meu entendimento, porque eles foram fulminados. Essa pode ser uma das razões lógicas, porque Deus não mata inocente. A palavra de Deus diz que Deus não tem o culpado por inocente. Sobre o tópico 2, impaciência profana, de acordo com as instruções que o Senhor, através de Moisés, transmitiu aos filhos de Israel, somente o sumo sacerdote estava autorizado a oferecer o incenso no altar de ouro, que é esse aqui, ok? Que até hoje não sabe-se com certeza se este elemento ficava aqui fora antes da cortina ou se ficava lá dentro, no Santo dos Santos. Existe muita discussão a respeito desse pormenor, ok? Isso prova que eles chegaram até onde não deveriam chegar, até o Santo dos Santos, próximo ao Santo dos Santos, ok? E por isso foram fulminados. Então, cada qual no seu quadrado, fique na sua posição, na posição que você foi chamado. Cada qual permaneça na vocação que foi chamado, nada de atropelar os outros, nada de procurar ser aquilo que você não foi chamado para ser ainda, certo? E se você tem promessa na sua vida, espere o seu momento, espere o momento certo, adequado, em que Deus lhe colocará na posição, mas não atropele ninguém, não puxe o tapete, não passe adiante, não passe a perna, não compre posição, porque você pode ser fulminado a qualquer momento, pois o Deus do Antigo Testamento, o Deus de Arão, de Moisés, ainda é o mesmo de hoje. Ele não mudou e não mudará. Apresentaram fogo estranho diante do Senhor. Não bastava ter o incenso prescrito pelo Senhor, era imperioso de guardar a brasa certa para que o Deus fosse dignamente adorado. Êxodo 30. Vamos ler aqui mais um versículo para ver se nós entendemos. 30, versículo 9. Não oferecerei sobre ele incenso estranho, nem holocausto, nem oferta de manjares, nem tampouco derramareis libações sobre ele. Ok? Nem tampouco derramarei libações. Então, algo errado foi feito, algo além do que estava prescrito, fora do que estava prescrito, do que estava ordenado. Pois já avisamos, já falamos, Deus não tem o inocente por culpado, Deus não fere inocente, ok? Se o incenso era exclusivo, a brasa também o era. Tudo ali era exclusivamente santo, exclusivamente para o Deus de Israel. Porém, o incenso que fareis, segundo a composição deste, não o fareis para vós mesmos. Santo será ao Senhor. O que é de Deus, o que é nosso, o que é de Deus, o que é do homem, ok? Ok? Então, tenhamos cuidado e andemos de acordo com a palavra de Deus, de acordo com o prescrito. Luto no santo ministério, a morte de Nadab e Abiú. Nadab e Abiú, ok? Os filhos de Arão. Vejamos o seguinte, Nadab, um dos significados de Nadab é liberal. Cuidado com a liberalidade nas coisas santas e sagradas do Senhor. Cuidado com esta liberalidade, ok? O outro significado é bem-humorado. Cuidado, você que prega, você que ministra, você que está na posição de liderança, com as piadas santas, com as piadas com as coisas divinas, com os gracejos.
muito cuidado com a liberalidade, com esse bom humor que somente atrapalha, que mistura as coisas santas com coisas ímpias, que mistura as coisas de Deus com as coisas do mundo, fazendo total confusão, certo? E muitas vezes na internet, porque tem muitos likes, muitos gostei, muitos coraçãozinhos, muitas compartilhações, muitos compartilhamentos, então se acha o cara, se acha o tal, fazendo humor com coisas santas, com coisas sagradas, com o nome de Cristo, com o nome do Espírito Santo, com o nome da Palavra de Deus. Cuidado, o Senhor não se deixa escarnecer. Síndrome de Nadab, síndrome de Nadab. Abiú significa ele é meu pai. Ele é meu pai. Um outro significado ainda de Nadab é Deus se mostra bondoso. Ele é bondoso, mas Deus também é justiça. E ele é meu pai. Segundo significado de Abiú, ele é meu pai. E porque ele é pai, ele castiga o filho a quem ama, ele castiga. Portanto, se ele é seu pai, ande de acordo com as regras da casa, com as regras do seu pai, ok? Espero que esses significados possam ajudar-nos a compreender, certo? Essa psicologia da vida de Nadab e Abiú, e assim tirarmos lições para as nossas vidas, em nome de Jesus. Tópico 3, subtópico, primeiro ignoraram. Não, subtópico 3. Tópico 3, luto no santo ministério. É esse mesmo, certo? Estamos finalizando a morte de Nadab e Abiú. Ao se apresentarem com fogo estranho diante do Senhor, os filhos de Arão, que também eram ministros do altar, foram consumidos no lugar santo. Foram consumidos no lugar santo. Não foi no Santo dos Santos. Bem provável que eles tivessem a intenção de entrar no Santo dos Santos, já que eles já estavam no lugar santo. Ok? Lugar santo, santíssimo, onde estava a arca, ok? O lugar santíssimo, ou Santo dos Santos. Ok? Eles desobedeceram com certeza algum mandamento, alguma regra, alguma norma, certo? Em relação às ministrações ou em relação à própria vida, à conduta, alguma norma de conduta para estarem ali ministrando, certo? Na hora da ministração. Ignoraram com certeza algumas regras de conduta, ou então algumas regras das etapas da ministração, como se conduzir, como se comportar, como fazer a ministração. E é interessante que isto se dá logo após a inauguração do tabernáculo, certo? Um dia de festividade, certo? Dia de muito louvor, muita alegria do povo por causa da inauguração do tabernáculo.